Retomando, então, os trabalhos da manhã do dia 14 de abril de 2021, eu pediria ao apoio que chamasse a sala de audiência o item 38, JP Morgan S.A., distribuidora de títulos e valores mobiliários. Ok, presidente, faria com Mandei o contato para vocês aí no grupo. A patrona foi convocada, presidente. Obrigado, Janaína. Vai ser só acompanhamento, tá, Carlos André? Bom dia, conselheiros. Bom dia, doutora Fernanda Baracuí Pereira, OAB-DF 46623, Machado Maia. Seja bem-vinda à turma 1401. Obrigada, presidente. A senhora vai só fazer o acompanhamento, né? Isso, só acompanhar. Tá ok, então. Passa a palavra, então, ao relator, doutor Carlos André. Presidente, vou fazer uma apresentação sintética aqui, porque esse processo ele já foi relatado, inclusive já proferi o meu voto em sessão anterior, quando foi pedido vista, né? Bom, então, aqui é um lançamento de imposto de renda, e, em razão da diferença apontada entre a DPJ e a DCTF no ano de 2003, né? Lá na estimativa mensal do mês de abril de 2003, a contribuinte apurou um débito de 77.557 e na DCTF vinculou apenas um recolhimento de 47.071, né? Essa diferença de 30.486 foi apurada de ofício e ela se refletiu na própria estimativa e também na apuração anual, né? Então, a fiscalização lançou duas infrações: a falta de recolhimento e declaração da estimativa, né, a multa isolada, e, no final do ano, o lançamento do imposto com multa de ofício, né? Passando ali a parte que eu reproduzo, né, do relatório da DRJ, o item C ali que está em destaque, tem a síntese da argumentação da contribuinte, né? Então, ela alega que o lançamento, ora combatido, não encontra razões de prosperar, já que decorreu de mero equívoco da impugnante no preenchimento da DCTF, quando deixou de informar a compensação legitimamente efetuada de parte do imposto devido informado na DIPJ. Ou seja, a impugnante apurou o IRPJ estimativa referente a abril no valor de 77.557, conforme informado na DIPJ. Porém, ao entregar a DCTF, declarou o pagamento do imposto no valor de 47.071 e se equivocou ao deixar de declarar a compensação do saldo remanescente efetuada no valor de 30.486 com créditos de imposto de renda retido na fonte referente aos anos calendário 2000 e 2001. Essa é a síntese da questão. Ela teria créditos referentes a imposto de renda retido na fonte nos anos de 2000 e 2001, teria efetuado essa compensação na contabilidade e deixou de declarar isso em DCTF e também não fez a DECOM. Então, essa é a controvérsia, né? Aí tem as alegações aqui,
já foram levantadas na sessão passada. Né? A impugnação foi julgada improcedente, está aí a emenda, né, da decisão de piso, quanto à diferença apurada de ofício pela fiscalização, a DRJ apontou que a alegada compensação feita pelo contribuinte somente poderia ser efetivada mediante a respectiva declaração de compensação, e quanto à manutenção das multas de ofício isolado, bem como a incidência de juros conforme a taxa Selic, a DRJ limitou-se a mencionar que a fiscalização teria atuado conforme a legislação em vigor e reproduziu os respectivos fundamentos. No recurso voluntário, em essência, a contribuinte reproduziu as alegações lançadas na impugnação. Então, em breve síntese, esse é o relatório. Passo ao voto. Bom, na questão de mérito, quanto à defesa da contribuinte, tem de ressaltar de pronto que não há qualquer contestação acerca do montante efetivamente devido em abril. Em nenhum momento a contribuinte contesta que a efetiva estimativa devida era de 77.557 e que o valor recolhido foi de 47.071. A defesa da contribuinte senta-se na alegação de que teria cometido um erro de fato na DCTF ao deixar de declarar a compensação da diferença de 30.486 com os créditos decorrentes de fonte dos anos calendário 2000 e 2001 para ir reproduzir. Segundo o contribuinte, a falta de declaração da compensação em DCTF e DECOMP não seria obstáculo para o reconhecimento do indigitado crédito, estaria devidamente comprovado nos autos. Aí eu cito as suas palavras. Eu penso que a tese não deve ser acolhida, conforme apontado pela autoridade julgadora, a qual, na época dos fatos, o ato legalmente previsto para a realização da compensação de créditos oriundos de pagamentos indevidos ou maior era a DECOMP. Contudo, a própria contribuinte reconhece que a alegada compensação não teria sido declarada ao fisco nem em DCTF, nem em DECOMP. Né? Eu reproduzo aí o artigo 74 da 9430. A Lei 10.637 trouxe substancial alteração na regulação jurídica da repetição de débito no âmbito da RFB. De um lado, abriu a possibilidade de compensar créditos passíveis de restituição e ressarcimento com quaisquer tributos administrados pela RFB antes de qualquer procedimento de ofício da administração. De outro, obrigou a apresentação da DECOM. Não se trata de mera formalidade. A declaração de débito de estimativa na DECOM tem como efeito jurídico a constituição do crédito tributário, por força do caráter de confissão de dívida e instrumento hábil para a cobrança. Ademais, com a compensação, ocorre a extinção do crédito tributário sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Portanto, desde a entrada em vigor da Lei 10.637, para que os eventuais créditos de pagamentos indevidos ou a maior de fonte sejam compensados com débitos relativos a estimativas mensais de RPJ de períodos posteriores, é preciso que a compensação esteja declarada em DECOM, a exigência é inafastável. Aliás, muito provavelmente aqui isso nem seria fonte direto, né, mas saldo negativo. Assim, a falta de apresentação da DECOMP e também a omissão da compensação da DCTF não configurariam meros erros de fato. Nesse diapasão, eu tenho a súmula CARF 145, que eu menciono aqui e eu perdi. Depende de salientar, ademais, que não se está aqui a exigir a apresentação da DECOMP por mero formalismo. A questão é atinente à verdade material. A questão é a verificação da existência, liquidez e certeza do alegado crédito decorrente de pagamento indevido ao maior de fonte nos anos calendário 2000 e 2001. Conforme visto, com as mudanças promovidas pela Lei 10.637, a formalização de crédito perante a União e a extinção de créditos tributários por meio de compensação passaram a exigir a apresentação de pedidos de restituição, PER, e declarações de compensação, DECOM. A introdução do sistema PER-DECOM alterou substancialmente a dinâmica da utilização dos créditos por parte dos contribuintes. Estes passaram a poder efetuar compensações com qualquer débito. Nessa alteração, a verificação da liquidez e certeza do crédito pleiteado pelo sujeito passivo
e a homologação das compensações passaram a ser realizadas pela administração a posteriori, com base nos perdecompras apresentados. A compensação declarada extingue o crédito tributário sob condição resolutória, e a apresentação da DECOMP marca o termo inicial do prazo decadencial de 5 anos previsto no parágrafo 5º do dispositivo legal. Portanto, a apresentação do PER-DECOMP é essencial para a verificação da verdade material acerca do crédito pleiteado pelo contribuinte. Desta forma, não há como reconhecer a alegada compensação que teria sido efetuada, uma vez que não houve qualquer exame de liquidez e certeza do crédito, que seria decorrente de pagamentos indevidos ou a maior de fonte. Assim, a gente se negar provimento ao recurso neste ponto. Quanto à multa isolada, eu já vou passar rapidamente, porque aqui aplica-se a previsão da súmula CARF 105, né, da impossibilidade do lançamento da multa isolada e concomitantemente com a multa de ofício. Então, neste ponto, eu estou dando provimento. Em relação aos juros Selic, também é súmula CARF número 4, estou afastando, e também a sustentação oral e as intimações, eu estou aplicando aqui a súmula CARF 110. Então, em conclusão, eu voto por indeferir o direcionamento das intimações para as advogadas da contribuinte, por dar provimento parcial ao recurso voluntário, tão somente para afastar a multa isolada em razão da insuficiência de recolhimento estimativo mensal de RPJ em abril de 2003. E é como voto, presidente. Muito bem, nós tínhamos iniciado o julgamento desse processo, o conselheiro Camerano já havia votado, né, conselheiro Camerano, juntamente com o relator, o senhor mantém seu voto? Quando o conselheiro Daniel pediu vista do processo, né? Então, com a palavra, o conselheiro Daniel. Presidente, eu pedi vista para dar uma analisada nessa questão da cronologia aí, porque foi feita uma compensação diretamente na escrita, mas eu vou acompanhar o voto do relator. Acho que no momento que a compensação foi feita, já tinha uma regra específica que exigia que fosse feita por PER-DECOMP, né? As regras aplicáveis à compensação, em que pese os fatos geradores do crédito, se a gente puder falar assim, seriam anteriores, né? Mas o fato que as regras aplicáveis são do momento da compensação, isso é pacífico aqui dentro desse CARF, então não tem realmente como fugir aí da aplicação da lei nesse caso, e vou acompanhar o relator. Ok. Doutora Luciana. Também sigo acompanhando o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Presidente, eu também fiquei olhando esse processo, porque eu tinha dúvidas, porque essa formalidade, para mim, não seria suficiente para negar, mas, efetivamente, a empresa não trouxe a comprovação necessária da existência desses créditos no período anterior. E como a empresa teve prazo suficiente para demonstrar os créditos, mesmo que eles não tivessem sido feita a compensação pela PER-DECOMP, eu vou acompanhar o relator pelas conclusões, presidente. Ok. Doutor André. Eu acompanho o relator, presidente. Muito bem. Temos, então, por unanimidade de votos, indeferir o direcionamento das intimações para as advogadas da contribuinte e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário, tão somente para afastar a multa isolada, em razão da insuficiência de recolhimento estimativa mensal de RPJ em abril de 2003. Votou pelas conclusões a conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Certo, doutora? Doutora Fernanda, ok? Certo, presidente. Obrigada, conselheiros. Obrigada pelos conselheiros pelo pedido de vista, pela atenção com o caso. Obrigada e boa sessão. Obrigado e até a próxima, doutora. Obrigado. Até a próxima. Bom dia, doutora. Até a próxima. Bom, agora nós não temos mais sustentação oral no período da manhã, a gente passa então para a ordem natural da pauta, tá? Então, seria o item 33, conselheiro Carlos André, Celulose Nipo Brasileira S.A., Cenibra. Com a palavra o relator. Só abrir aqui Tá ok. o voto. Aqui, presidente, enquanto abre. A questão é a seguinte:
a fiscalização identificou que o contribuinte tinha excluído, tinha adicionado na base de cálculo do imposto de renda débitos de tributos com exigibilidade suspensa, e não adicionou na base de cálculo da contribuição social. Né? Então, o lançamento é de contribuição social, em razão da falta de adição dos tributos com exigibilidade suspensa. Tá? Esse é o ponto. Então, vamos ao relatório. Então, trata de processo de autoinfração, com lançamento. Na verdade, você tem períodos em que houve apenas redução da base de cálculo negativa e houve lançamento só num período de 2009, de contribuição social sobre o lucro líquido. A infração apurada pela fiscalização foi a falta de adição às bases de cálculo da CSLL dos tributos com exigibilidade suspensa, conforme a previsão do artigo 41, parágrafo 1º, combinado com o artigo 57 da Lei 8981. Aí está aí o trecho do auto-infração em que tem os valores, né, e a descrição sintética. Embora tenha apurado a infração em todos os trimestres, conforme a tabela acima, a fiscalização efetuou o lançamento de crédito tributário somente no primeiro trimestre de 2009, uma vez que nos demais trimestres a contribuinte dispunha de saldos de base negativa de CSL superiores aos montantes das infrações apuradas. E aí eu cito aqui as palavras da autoridade. No lançamento de ofício, houve um acréscimo de multa de 75% nos moratórios, conforme SEC. Inconformado com o lançamento, a contribuinte impugnou. Né? Aí eu reproduzo aqui o relatório da autoridade julgadora de primeira instância. Podemos passar, que eu acho que eu faço uma síntese lá embaixo. A impugnação foi julgada improcedente, está aí a ementa do acordo. Bom, e resignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações: da dedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa da base de cálculo de contribuição. Neste tópico, inicialmente a contribuinte fez longa digressão sobre a natureza contábil dos lançamentos dos tributos com exigibilidade suspensa, defendendo tratar-se de despesa incorrida e não mera provisão. Em seguida, a recorrente aduziu que a indedutibilidade de provisões relativa a tributos com exigibilidade suspensa, vinculado pelo artigo 41 da 8981, seria referente apenas ao IRPJ, e que as despesas indedutíveis para fins de apuração da base de cálculo da contribuição estariam taxativamente listadas no artigo 13 da 9249. Dedutibilidade dos juros de mora sobre tributos ou contribuições com exigibilidade suspensa. Neste ponto, a contribuinte argumentou que o artigo 41 da 8981 teria revogado o artigo 8º da 8541. E, com a nova redação, não haveria mais a vedação à dedutibilidade de atualização monetária, juros, multa ou outros encargos. Como os juros moratórios não teriam a mesma natureza dos tributos e contribuições, a limitação de dedutibilidade seria limitada ao principal do tributo. Ou seja, se mantiver, né, se vencida a primeira alegação, pelo menos os juros teriam que ser excluídos. Né? Da apuração da contribuição social. Neste ponto, a contribuinte alegou que a fiscalização teria deixado de considerar exclusões da base de cálculo da contribuição, às quais teria direito conforme a tabela abaixo, para o primeiro trimestre, segundo, terceiro, por aí. Então, aí reproduzidas as tabelas. No caráter confiscatório da multa aplicada, mesmo sendo a multa de 75%. E, ao final, pediu a reforma da decisão de piso, cancelamento integral do auto-infração, subsidiariamente pediu que sejam expurgadas as adições dos juros e que sejam deferidas as exclusões da base de cálculo da contribuição. Esse era o relatório. Passo ao voto. Muito bem. Mérito. Na dedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa da base de cálculo de contribuição. No que tange ao mérito da infração, a contribuinte dedicou grande parte de sua peça recursal a argumentar que a natureza contábil dos lançamentos de tributos com exigibilidade suspensa seria de despesa incorrida e não de mera provisão. E está aí
reproduzida o trecho da peça recursal. Nesta esteira, defendeu que, caso se entenda que os lançamentos contábeis relativos a tributos com dedutibilidade suspensa tenham natureza de provisão, deveria haver uma norma legal específica determinando sua adição à base de cálculo de contribuição. No caso, o artigo 41 da Lei 8981 vincularia a indedutibilidade apenas para a apuração do IRPJ. Por outro lado, pugnou pela dedutibilidade da despesa incorrida, com tributos com exigibilidade suspensa, uma vez que as hipóteses de indedutibilidade seriam exaustivamente elencadas no artigo 13. Aí está aí as palavras da contribuinte. Tem que a tese não deve prosperar. Inicialmente, cabe mencionar que parece-me irrelevante para o deslinde da questão controversa a natureza contábil do lançamento do tributo com exigibilidade suspensa. A meu sentir, nada altera tratar-se de provisão ou despesa incorrida. Penso que seja mais seguro navegar pelas normas jurídicas tributárias para deslindar a questão. A posição aqui esposada escora-se no texto normativo do artigo 41 da 8981, que foi o fundamento utilizado pela autoridade fiscal no enquadramento da infração. Eu reproduzo aí o texto. Ora, vez que se trata de norma jurídica tributária que não distingue se a ciência contábil descreve o lançamento como provisão ou despesa. Trata-se de norma jurídica especial, que determina que as contrapartidas dos passivos relativos a tributos com exigibilidade suspensa que tenham sido lançadas a débito do resultado contábil devem ser adicionadas à base de cálculo do imposto para fins fiscais. A questão que se impõe é determinar se a norma veiculada pelo artigo 41 também é aplicável à base de cálculo da contribuição social. Penso que o artigo 57, caput do mesmo diploma, elucida a matéria, está aí reproduzido. É disso que esse dispositivo legal não equipara as duas bases de cálculo. Há duas regras matrizes de incidência tributária, uma para o IRPJ, outra para a contribuição. A questão que se impõe, então, é qual o sentido mais adequado para o texto normativo citado. Neste contexto, tem que a norma vinculada pelo dispositivo legal acima equipara aquilo que é comum na formação das duas bases de cálculo. Assim, na apuração do resultado da pessoa jurídica, o que é lucro operacional para um, também é para o outro. O que é despesa operacional dedutível para um, também é para o outro. O que é lucro líquido para um, também é para outro. Nesta esteira, portanto, a disposição normativa que determina a indedutibilidade das contrapartidas dos passivos com tributos com exigibilidade suspensa que forem lançados a débito da conta de resultado da pessoa jurídica, lucro líquido, que é comum à formação das duas bases de cálculo, deve ser aplicada igualmente na apuração das bases de cálculo de IRPJ e contribuição social. Em síntese, é cristalino que a disposição do texto normativo do artigo 57 da Lei 8981 estendeu a aplicação da indedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa, de que trata o parágrafo 1º do artigo 41 da mesma lei, para a apuração da base de cálculo de contribuição. Nesse diapasão, vai citar as bem colocadas palavras da autoridade fiscal na fundamentação do auto infração, que eu reproduzo direto do TVF. Ele está bem fundamentado. Vale ainda mencionar que a fiscalização também considerou de pouca relevância a discussão acerca da natureza contábil do lançamento na escrita comercial, fazendo apenas uma ligeira menção ao dictum, conforme se verifica no seguinte trecho, também aí reproduzido. Portanto, no mérito, os valores de tributos com exigibilidade suspensa apurados pela fiscalização são indedutíveis e devem ser adicionados à base de cálculo de contribuição. Eu trago aqui alguns precedentes do CARF no mesmo sentido. Então, neste ponto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Prossigo? Quanto à dedutibilidade dos juros de mora sobre tributos ou contribuições com exigibilidade suspensa. Nesse ponto, a recorrente aduziu que a norma utilizada pela fiscalização para fundamentar o lançamento tributário vedaria apenas a dedutibilidade do principal do tributo, com exigibilidade suspensa, não impedindo a dedução para fins fiscais dos juros incidentes. Então, está aí reproduzida na peça recursal.
Penso que a matéria foi apreciada de forma adequada e cuidadosa pela autoridade julgadora de piso, razão pela qual adoto sua fundamentação como razão de decidir. Aí na parte destacada. De fato, o parágrafo 1º do artigo 41 da 8981, a seguir reproduzido, fala de tributos e contribuições. Contudo, esta expressão, ao contrário do defendido pelo autuário, inclui não somente o principal, mas também os juros de mora quando existentes. É consabido que os juros de mora são acessórios e representam fração do principal, que a este é acrescida em razão da perda do valor do dinheiro no tempo, e assim não significam outra coisa, que não a recomposição da parcela do próprio tributo, e se esvai pelo fato de o contribuinte não efetuar o seu pagamento no vencimento. Ao impedir a dedutibilidade do tributo, a norma legal impede também a dedutibilidade da parcela perdida do próprio tributo em razão da mora do contribuinte, quando esta ocorre. Em princípio, dada essa identidade, e não existe motivo lógico ou ontológico que justifique o tratamento para esses encargos moratórios diferente daquele conferido ao principal, em caso quanto à dedutibilidade de tributo suspenso na apuração do lucro real para o IRPJ ou base de cálculo de contribuição social. Obviamente, o legislador, por força do poder que detém de disciplinar as relações tributárias, pode, em razão de conveniência de política fiscal ou tributária, modificar a ordem lógica e ontológica referida e introduzir regimes tributários distintos para principal e juros. Quando isso ocorre, porém, falo de forma expressa, por exemplo, a dispensa de juros nas hipóteses de consulta ao fisco e de observância de normas infralegais, e a remissão de juros, o que não se verifica no presente caso. Evidencia-se assim que não assiste razão ao autuado, quando afirmo que as obrigações relativas à parcela do principal do tributo teriam natureza diversa da dos juros, por serem regidas pelo direito tributário, enquanto estes se referem ao inadimplemento do devedor, seriam regidos de outra maneira. Não há dúvida de que a distinção entre principal e juros é de portentosa importância no âmbito dos direitos civil ou comercial, que rege as relações financeiras, onde existem previsões de diferentes sistemas de cálculo, inclusive com capitalização de juros e com diversos sistemas de amortização de dívida. Não, porém, para o direito tributário, onde os juros, que são obrigatoriamente simples, pois incidem apenas sobre o principal, compõem em conjunto com o principal o crédito tributário, e disciplinado pelo direito tributário, é objeto da obrigação tributária principal. Muito bem. Então, a tese aqui esposada também encontra eco na jurisprudência do CARF, como se pode ver em alguns precedentes aqui. Então, nesse ponto também, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Quanto à apuração da CSLL, né? Neste ponto, a contribuinte alegou que a fiscalização teria deixado de considerar, na apuração das bases de cálculo, determinadas exclusões às quais teria direito. De fato, né, a fiscalização, em homenagem ao princípio da verdade material, deve sempre atuar igualmente em relação aos fatores que ampliem ou diminuam as bases de cálculo dos tributos apurados de ofício. Afinal, o artigo 142 exige que se apure a matéria tributável e calcule o montante do tributo devido. Entretanto, penso que, no caso concreto, a contribuinte não se desincumbiu do ônus de apresentar os elementos de prova que deem suporte à sua alegação. A recorrente referia-se de forma genérica aos elementos de prova apresentados à fiscalização, sem realizar qualquer esforço para relacionar elementos de prova específicos aos valores que alega ter direito a excluir das bases de cálculo da contribuição. Então, vejamos as suas palavras, estão aí reproduzidas, né? É oportuno salientar, inclusive, que a autoridade julgadora de primeira instância já havia apontado a falta de fundamentação dos valores alegados, conforme se pode constatar no seguinte trecho da decisão recorrida, está aí reproduzido. Assim, neste ponto, também voto por negar provimento ao recurso voluntário. Em relação ao caráter confiscatório da multa, a súmula CARF número 2. Então, presidente, em conclusão, voto por conhecer parcialmente o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Perfeito, conselheiro. Alguém tem alguma consideração? Tem alguma dúvida? Podemos passar a votação? Doutor Daniel. Eu acompanho o relator, mas tem um camerão, né? Ah, desculpa. Estou camerando. Para mim, parece que o Camerão caiu.
Que ele não está na sala. Para mim também. A preta também. Tô camerando? Não está na sala, presidente. Eu não estou vendo o camerano na sala. Deixa eu só... já está Eu entrando. também não estou vendo o André. Agora voltou. André, você está aí? Estou aqui. Tá. Doutor Camerano, seu voto. Pois não, senhor presidente, acompanho o voto do relator. Ok. Doutor Daniel, agora sim. Com o relator, presidente. Ok. Doutora Luciana. Com o relator, presidente. Doutor Itamar. Com o relator, presidente. Doutora Letícia. Acompanho o relator, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanho. Temos, então, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Item 36 da pauta, conselheira Letícia, recorrente Mindom, promotora limitada. Bom, esse caso, IRPJ e demais tributos, reflexos no ano calendário de 2013, 2014 e 2015, apurados por meio de arbitramento de lucro. O procedimento fiscalizatório iniciou-se em 2018, foi tentado várias vezes a ciência da contribuinte, e a motivação para a investigação decorreu de elementos que apontavam de forma inequívoca a interposição fraudulenta de pessoas por parte da pessoa jurídica fiscalizada nas suas atividades econômicas. A fiscalização traz o histórico da organização societária, que em 25/7, André Alano Carcavila estabeleceu-se como empresário individual e a titular é casada em regime de comunhão parcial de bens com o senhor Vitor Benito Carcavila. Em 21/5/2012, o empresário individual se transformou-se em sociedade empresária. Com o ingresso do sócio Jorge de Souza Pereira, a sócia Andréia passou a deter 99% das cotas, enquanto o sócio adventício detinha 1%. A entidade chegou a ter 16 filiais, muito embora registrasse apenas 9 no sistema da Receita Federal. Depois de sofrer fiscalizações referentes a anos calendários anteriores, quando ainda era empresário individual, a sócia majoritária formalmente se desligou da entidade, transferindo suas costas para a Mindom Overseas Corporation. Na ocasião, o sócio minoritário passou a ser administrador da fiscalizada e representante da offshore Mindom Overseas Corporation. Em 17 de julho de 2014, a pessoa jurídica Andréia Alano Carvaquila e Cia passou a denominar Mindom Promotora. Em 15/8/2016, a Mindom Overseas Corporation se retira da fiscalizada e continua a funcionar apenas como sócio o senhor Jorge de Souza Pereira, por mais 180 dias. Finalmente, devido ao falecimento do senhor Jorge de Souza Pereira, sua companheira, a senhora Fabiana Batista, toma o seu lugar na entidade. E aqui tem algumas situações interessantes, que no dia do falecimento desse sócio, que está qualificado aqui como laranja, eles conseguiram assinar uma procuração para dar poderes, enfim, tem algumas coisas aqui, é uma empresa, é uma financiadora, então tem vários indícios de fraude aí. A fiscalização descreve, então, as dificuldades encontradas para intimar a pessoa jurídica e seus sócios em virtude de artifícios empregados para ocultar sua real localização.
trouxe prejuízo para o andamento do procedimento fiscal e impediu o acesso a documentos contábeis e fiscais. Eu acho, presidente, que como o relatório é muito extenso e ele está sendo repetido no voto que eu estou tomando como minhas as razões da delegacia de origem, tendo em vista que não foi acrescentado absolutamente nada no recurso, eu acho que eu posso passar ao voto que os senhores poderão entender na totalidade o caso dos autos. Ok. Apenas para que reste consignado, foi negado provimento, a impugnação foi julgada improcedente, o crédito tributário foi mantido na integralidade. A autuação foi contra a Andréia Alano Carcavila e Vitor Benito Carcavila. E estes apresentaram recurso voluntário alegando em síntese as mesmas razões da impugnação. Então, é um lançamento de 60 milhões, em que os recorrentes são os verdadeiros proprietários da empresa Mindon Promotora. Por meio de arbitramento, houve o lançamento dos anos e a qualificação da multa. Então, tem a argüição da nulidade do auto de infração, que aí, repetindo as razões da delegacia de origem, eu estou considerando que são nulos apenas os atos e termos lavados por pessoas incompetentes, os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente, e que não há nenhuma nulidade no lançamento. O TVF descreve os artifícios empregados pela sociedade empresária para dolosamente se evadir da ação fiscal. Nessas circunstâncias, a fiscalização andou bem ao proceder à intimação necessária por meio de edital. Eles também arguíram a questão da intimação ter sido nula, por ter sido feita por edital. Recapitulando as informações constantes do auto de infração, no local indicado pela pessoa jurídica, a administração tributária com seu domicílio fiscal funciona uma lanchonete. Nem a fiscalizada, nem tampouco sua única sócia atenderam as intimações efetuadas pelo auditor fiscal que presidiu o procedimento. Providenciou-se na intimação por edital, cuja ciência se deu em 19 de março de 2018. Os antigos já cristalizaram um brocado de que ninguém deve se valer da própria torpeza. Não merece, por esse motivo, prosperar essa pretensão dos impugnantes. Eles fogem e depois falam que a intimação não é válida, né? Foram citadas algumas decisões administrativas e judiciais, e aí a delegacia, ela coloca aqui que as decisões proferidas são ineficazes para conformar decisões nesse feito, pois não constituem normas complementares de direito tributário. A questão da constitucionalidade da legislação tributária, né, nós temos a súmula 2, enfim, também ela não foi verificada pela delegacia, não foram apreciadas. O arbitramento. Classificada a questão da deliberada sonegação de informações por parte da pessoa jurídica, importa verificar a norma matriz da sistemática da escrituração eletrônica. Aí, citando aqui os artigos 1179 e 1180 do Código Civil, e também a medida provisória 2200, que disciplinou os mecanismos que permitiram a adoção de escrituras eletrônicas no Brasil. Esse valor, só para deixar claro, esse valor de 60 milhões, ele está com multa e juros, então esse processo ele está dentro dos 32 milhões, tá, presidente? E aí está falando da questão do prazo para entrega da CDE, que deveria ter sido transmitida até o último dia do mês de julho do ano seguinte, e conforme se vê, a contabilidade das pessoas jurídicas são representadas pela ECDE na condição de documento oficial, e que as irregularidades e inconsistências apuradas evidenciam que o contribuinte sujeito à tributação pelo lucro real não mantinha escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, e que constitui, por isso, motivo suficiente para o arbitramento do lucro no período fiscalizado.
Com isso, a autoridade ACO bem demonstrou que a movimentação financeira da fiscalizada obrigava a optar pela tributação pelo regime do lucro real, matéria que não foi impugnada pelo casal Carcavilla. Com efeito, aí está se descrevendo os artigos 529 e 530 do Regulamento do Imposto de Renda, e verifica-se que, no caso interno, o sujeito passivo estava obrigado à tributação, mas optou pelo lucro real, mas optou pelo lucro presumido, e não manteve escrituração na forma da lei fiscal. Diante desses fatos, a norma tributária determina expressamente que se proceda ao arbitramento do lucro. Portanto, nenhum reparo merece a decisão. Capacidade econômica das interpostas pessoas ditas laranjas. Alegam os impugnantes que a autoridade não teria demonstrado a incapacidade econômica dos laranjas, Jorge de Souza Pereira e Fabiana Batista dos Santos. A alegação não merece prosperar, porque, ao contrário do que sustentam os impugnantes, os autos trazem indicações precisas da incapacidade econômica dos sócios de direito, seja pelas cópias das declarações de imposto de renda, juntado aos autos as folhas 436 a 452, que estão reproduzidas abaixo, seja por singela busca no aplicativo Google Maps, que demonstra ser o domicílio onde vivia o senhor Jorge de Souza Pereira, incompatível com o do real proprietário da sociedade empresária fiscalizada, entidade que movimentou, como visto, mais de 200 milhões no período. Raciocínio análogo aplica-se à companheira e sucessora, Fabiana Batista dos Santos. Está aqui a declaração dela. Não resta dúvida, pois, que os sócios de direito são interpostas pessoas que atuavam como peças de ferro dos proprietários de fato da sociedade. Essa averiguar se a imputação de responsabilidade ao casal Carcavilla é condizente com os elementos de prova amealhados pela autoridade fiscal ACO. Provas indiretas, validade e eficácia. Diante das objeções alinhadas por ambos, os impugnantes, sobre a suposta ausência de prova, antes de examinar os fatos específicos que culminaram com a imputação de responsabilidade solidária, cumpre esclarecer que o TBS está calcado em fatos demonstrados por documentos que os comprovam, os quais serão esmiuçados adiante. Portanto, com base em provas indiretas, reunidas pela autoridade fiscal ACO, e não em presunções, que se concluiu pela existência de responsabilidade solidária no caso concreto. A prova indireta é gênero, que comporta duas espécies distintas, a saber, os indícios e presunções. E aí está citando algumas doutrinas aqui, e que os indícios nunca podem ser equiparados a presunções, pois são apenas ocorrências ou fenômenos demonstráveis e diretamente relacionados ao que se busca provar, bem como podem ser afastados por contraindícios ou fatos infirmantes, ou caso seja demonstrado que, em seu conjunto, carecem de multiplicidade, harmonia e convergência para fundar um juízo, além de qualquer dúvida razoável. Esclarecido esse ponto, passa-se a análise dos fatos. Responsabilidade solidária de Andréa Carcavilla. Resta comprovada a participação da Andréa Carcavilla nas atividades operacionais da sociedade empresária fiscalizada, mesmo depois de estar dela formalmente desligada em 28 de janeiro de 2013, por meio das provas documentais reunidas pela fiscalização, quais sejam: o acordo operacional de remuneração sobre carteira celebrado pela imputada com o Banco Pan, procuração outorgada em nome da Mindon, do próprio punho pela senhora Carcavilla, que no instrumento é qualificada como sócio em favor de Fabiano Alano Dutra e Maria Estela Alano Dutra, conferindo-lhe amplos, gerais e ilimitados poderes para atuar em nome da fiscalizada perante as instituições financeiras, podendo abrir, movimentar e encerrar contas, correntes ou poupanças, contrair empréstimos, financiamentos, depositar, sacar, verificar saldo e extratos de contas, emitir, sustar, assinar e endossar cheques, requisitar talonários, assinar requisições, retirar qualquer importância, aplicar, reaplicar, investir, reinvestir, receber juros e correção monetária, dando recibo e quitação. Os 4 termos aditivos do contrato de prestação de serviço correspondentes celebrados em 2013 e 2015 com o Banco Mercantil do Brasil. No âmbito do processo administrativo fiscal, não é lídimo ao impugnante se eximir de abordar qualquer dos elementos apresentados pela fiscalização, como procedeu o causídico da interessada,
no que diz respeito ao contrato com o Banco Pan, suprarreferido, sob pena de preclusão de seu direito de se manifestar. Observe-se que não foi imputada a responsabilidade solidária em virtude do mero inadimplimento de obrigações tributárias por parte da autuada, como sustenta a impugnação. Bem ao contrário, há um conjunto forte de provas indiciárias que apontam na direção da responsabilidade solidária da senhora Andréa Carcavilla, a saber, atos ilícitos, sonegação fiscal praticados pela pessoa jurídica fiscalizada, demonstrados pela expressiva movimentação financeira, desacompanhado dos respectivos recolhimentos de tributos no período fiscalizado, vinculação inicial com a entidade, que inicialmente levava seu nome, seguida de desligamento meramente formal, mas não material da sociedade empresária, interposição de pessoas desprovidas de capacidade econômica para dar continuidade aos negócios jurídicos de Mindel, e atuação efetiva e reiterada de próprio punho na condução dos negócios da Mindel. Dada a prevalência que as autoridades públicas devem dar ao aspecto material das relações jurídicas, em oposição a uma atitude formalista rígida e ultrapassada, importa tomar como demonstrada a responsabilidade solidária de Andréa Alano Carcavilla pelo crédito tributário constituído em face da pessoa jurídica fiscalizada, da qual era sócio-administradora, de fato, nos termos do artigo 124 e 135. Responsabilidade solidária de Vítor Carcavilla. Deve-se, em primeiro lugar, afastar a alegação de que o senhor Carcavilla foi incluído no rol de responsáveis tão somente em virtude de aparecer como mero mandatário da Mindel Promotora, pessoa jurídica fiscalizada. A autoridade fiscal, a COR, logrou demonstrar que membros da família Carcavilla administravam um grupo econômico de fato, valendo-se de interpostas pessoas para se evadirem das responsabilidades tributárias, para não mencionar das cíveis e criminais. Além dos instrumentos de mandato outorgados aos imputados pelo falecido Jorge de Souza Pereira, que serão tratados adiante, observa-se que a fiscalização deixou bem estabelecido que a Laranja Fabiana Batista dos Santos, formalmente sócia unitária da fiscalizada, já assumira, em outras ocasiões, sociedades empresárias criadas e geridas por membros da família Carcavilla, conforme se verifica na cópia da ficha cadastral retirada do TVF e reproduzida abaixo, que é essa empresa Bahia Cred. Parece que até hoje funciona essa empresa em nome, inclusive, desses mesmos sócios. Materialmente falando, trata-se da mesma conduta reiterada de desligamento formal de uma entidade com inclusão perante o fisco de interpostas pessoas com o propósito de sonegar tributos devidos pelo grupo familiar. Observa-se que, no caso específico da Mindel Promotora, o Laranja Jorge Souza Pereira já conferira amplos poderes para o imputado atuar livremente em nome da fiscalizada, como se observa na cópia reproduzida abaixo dos autos que produzem informação fornecida pelo primeiro ofício de notas do município de Itabuna. Aí tem a cópia da procuração. Referido instrumento permitia que se alcançasse precisamente aos fins a que se refere a autoridade fiscal, a COR, o exercício de todos os poderes da direção de fato de uma entidade que movimentou 200 milhões nos 3 anos fiscalizados, livre de ônus de responder pelos atos praticados, que recairiam sobre o humilde Laranja morador de Itaperoá, na Bahia, testa de ferro do imputado. Como visto, mesmo depois de haver se desligado da Mindel, a esposa do senhor Vítor Carcavilla continuava a se apresentar como diretora da entidade, a atuar em nome desta e, com efeito, era reconhecida como tal, até mesmo por instituições financeiras, porque, afinal, a fiscalizada anteriormente carregara seu próprio nome como tal peculiaridade. Porém, não estava ao alcance de seu marido, esse precisava de procurações outorgadas pelos laranjas, para movimentar os vultosos recursos pela sociedade empresária. Registre-se que o primeiro ofício de notas confirma que a última procuração referida pela autoridade fiscal, a COR, foi efetivamente lavrada, que foi acolhida a assinatura do outorgante e que o imputado Vítor Carcavilla compareceu à serventia a pedido do Laranja, então em estado terminal. O Laranja faleceu. Registre que a procuração encaminhada pelo cartório, como de praxe por uma questão de segurança, não contém assinaturas, que a última delas foi lavrada em 20 de 12 de 2017, data do falecimento do Laranja. Data também da alteração da composição societária da fiscalizada com a transferência de suas cotas para sua companheira Fabiana Santos. Segundo a certidão de óbito, o senhor
Jorge de Souza Pereira faleceu às 18h30 do dia 20, de insuficiência respiratória e hepática. E seus últimos atos de leito de morte foram transferir as cotas da Mindon para sua companheira, o que é perfeitamente natural e esperado, mas de modo inusitado, outorgar uma procuração com amplos poderes gerenciais ao senhor Vitor Carcavilla, que, segundo a impugnação e contra todas as evidências, não teria vínculo com a entidade. Os fatos demonstram o contrário à luz dos poderes outorgados, verifica-se a existência de uma estreita proximidade entre o solidário Vitor Carcavilla e a administração eivada das condutas ilícitas da Mindon, promotora. Acrescente-se que o imputado mora na cidade de Valença, que se situa a quase 200 quilômetros de distância de Tabuna, onde compareceu para aviar o andamento de instrumentos de mandato no exato dia do falecimento do Laranja. Verifica-se que, ao assumir o ônus de gerir os negócios de uma entidade que praticava sonegação, exigiu muito empenho do senhor Vitor Carcavilla. Para arrematar, acrescenta-se que a companheira de Jorge de Souza Pereira, Fabiana dos Santos, foi usada ainda como laranja na sociedade empresária Bahia Cred, na qual o imputado Vitor Carcavilla foi sucedido pelo casal de laranjas. Note-se que, no caso dessa Bahia Cred, a transferência ocorreu em 26/12/2017, depois que o laranja Jorge de Souza Pereira já estava morto. Observe-se que só uma data ao lado do nome do decujus, a do seu ingresso em 26/12/2017, o que comprova a natureza espúria de sua participação formal no controle das entidades que, de fato, eram de propriedade do casal Andréia e Vitor Carcavilla. Encontra-se, assim, demonstrado, além de qualquer dúvida razoável, a vinculação do imputado com a entidade, sendo beneficiários os resultados ilícitos auferidos e pelos atos ilícitos praticados na forma do 124 e 135 do CTM. Apenas para que não restem dúvida, verifica-se que no recurso, aí são as minhas palavras, eu estou acrescentando isso, presidente. A recorrente argumenta que não há prova do uso da procuração conforme abaixo. Aí ele acrescenta no recurso que o item 121 do voto afirma que a procuração permite a autuação de Vitor, porém, em momento algum, provou que autuou e usou essa procuração. Ainda o item 122 do voto afirma que tais instrumentos eram necessários para a movimentação financeira, fruto dos não recolhimentos, porém estranho o procedimento fiscal, em momento algum identificou algum ato, movimentação ou benefício dos horas recorrentes, e olha que tinham condições de tal, porém estranhamente silenciou o órgão fiscalizador no quesito provas de tais atos que se justificaria a reforma do julgado por esta superior instância. E acrescenta, o item 126 do voto reitera que existem fatos demonstrados à luz dos poderes da procuração, existência de estreita proximidade de Vitor e de administração e das condutas ilícitas, porém não lista sequer uma capaz de configurar o uso de instrumento em discussão, o que torna vazia a acusação, pois as procurações emitidas, não tendo sido utilizadas, em nada podem responsabilizar, que é o final aqui que está apagado. E aí eu só acrescentei que a simulação é de difícil comprovação, cabendo ao julgador, com base em seu conhecimento e com as provas e fatos juntados aos autos, se convencer da efetiva operação ocorrida, não aquela simulada, mas sim a verdadeira e real intenção dos partícipes. Nesse sentido, por todo o conjunto fático probatório acostado aos autos, não restam dúvidas que as empresas faziam parte do esquema com o único objetivo de burlar a legislação tributária. Assim, por todo o acima exposto, mantenho incólume a decisão de origem por seus próprios fundamentos, rejeitando as preliminares de nulidade arguída para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok. Alguma dúvida, senhores? Doutor Camerano. Impressionante, né? Acompanhe o voto da relatora, presidente. Quase surreal, né, Camerano? Com a relatora. Daniel com a relatora também. Doutor Carlos André. Voto com a relatora. Doutora Luciana. Também voto com a relatora, presidente. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutor André. Acompanha a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade do auto-infração e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário. Ok? Presidente, são as preliminares, porque tem a nulidade do auto e a nulidade da citação. Do auto e? Da citação que foi por edital. Ah, tá. Mas não deixa de ser do auto-infração também, né? Sim, sim. Tá, ok. Então, por unanimidade de votos, afastar as preliminares de nulidade do auto-infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Muito bem. E aí a gente encerra os processos da manhã do dia 14, tá? Eu gostaria de adiantar alguma coisa do período da tarde. Deixa eu ver aqui. Presidente, tem uma minha, essa cooperar, crédito de Eletrobras. É uma matéria simulada, senhor. Qual é o item? Qual é o item? Peraí. E pauta grande. A tarde está bem... Ah, não, acho que... Ué. Ah, não, é de amanhã, desculpa, presidente. Falei errado. Carlos André, aqueles da celulose nipo brasileira, S.A. Cenibra, tem 1, 2, 3. Um tem videoconferência. Qual que tem videoconferência? Deixa eu ver. Carlos, você tá preto, viu? Você não tá aparecendo. Para mim também, eu tava te procurando aqui. Na verdade, tem dois com videoconferência, né, presidente? 73 e 74. Isso. Sem vídeo, tem os 72 e 75. Que são decontos. Podemos fazer esse 72, Carlos? 72. Deixa eu ver o que esse 72 é. Podemos. E depois os 73, 4 e 5 vão ir na mesma sequência. Aqui é perder compra, pagamento indevido de RPJ. Tá. Mas o 73 tem videoconferência. Uhum. E o 74 também. A gente tem também esse da Luciano, Polychemicals. 63. Presidente, esse é bem chatinho. É chatinho? O senhor não quer fazer aquele que ficou com vista de mesa de ontem? Qual é o número do item? 7. Item 7. Perfeito, Luciano. Vamos voltar lá para o item 7, então. E aí já matamos. O item 7 é Brasfanta, Indústria e Comércio da Amazônia Limitada. Foi lido o relatório e voto. E dado vistas em mesa à turma. O voto foi no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. Isso. Eu acho que eu não vou participar desse, né? Por quê? Eu não estava. Não está anotado aqui. Você não estava nesse aqui? Não. Mas acho que constou como uma ausência momentânea só, como ele estava retornando. Eu tento ler aqui e voltar, então. Vou tentar votar. Então tá. Vamos lá. Luciana, dá um resumo aí, vamos para os finalmente. Tá. Bom, esse caso, ele tratava a respeito, né, da possibilidade de reconhecimento dos descontos, se condicionais ou incondicionais, entre empresas ligadas.
Aqui, no caso, a acusação fiscal, né, ela era decorrente de procedimento de verificação de obrigações tributárias, onde foi constatado que o sujeito passivo omitiu receita operacional na apuração da base de cálculo dos tributos, caracterizada pela não comprovação da concessão de descontos incondicionais. Foram lavrados os autos de infração para a constituição do crédito de imposto de renda e da contribuição social para o ano de 2014, acrescidos de multa de ofício e juros de mora. Nesse caso, o contribuinte ele arguiu uma preliminar de nulidade, sob o argumento de que no período em que ele foi fiscalizado e autuado, ele estaria sob o impedimento por ter realizado consulta tributária, né, que não poderia ser impedimento do 48 do decreto 7235. Ocorre que, verificando essa questão a respeito do impedimento e compulsão dos autos, né, analisando o conteúdo da consulta, o conteúdo do despacho decisório, chegou-se à evidência de que a consulta por ele formulada, na verdade, dizia respeito, embora que tratando, né, das dúvidas sobre a incidência de tributos sobre os descontos, a espécie tributária por ele questionada dizia respeito a COFINS, e não à contribuição social e ao imposto de renda. Então, verificada essa diferença entre a espécie tributária consultada a respeito da incidência, né, bem como os reflexos dessa interpretação, chegou-se à conclusão de que essa consulta não serviria ao cumprimento dos requisitos do artigo 48 do decreto 7235 e que, por esse motivo, o processo de fiscalização e a consequente autuação estavam, sim, regulares, né, dentro desses limites do artigo 48 do decreto 7235, e o voto foi no sentido de afastar essa preliminar de nulidade. Afastar a preliminar, no segundo momento, nos cabia analisar a natureza do desconto, se incondicional ou condicional, bem como os reflexos desse reconhecimento na apuração da base tributária. No primeiro momento, já havia sido feito o reconhecimento, né, no sentido de que o desconto ele seria condicional, haja vista a possibilidade dele ser concedido em razão de acordos comerciais, no sentido de que a adquirente dos produtos, a partir do momento que ela atingisse uma certa meta de compra, ela passaria a ter direito, né, a um valor reduzido, a uma bonificação de 50% no valor dos produtos. Então, dado o reconhecimento dessa condição, né, da estipulação dessa condição, o desconto passou a ser tratado com a natureza de desconto condicional. A partir daí, a contribuinte ela reclamou, como argumento subsidiário, uma recomposição de base tributável para fins de reconhecimento de não tributação dos valores oferecidos a título dessa bonificação, né, no momento da venda ali. O meu voto inicial havia sido no sentido de reconhecer esse valor de bonificação como não entrada de receita, e por esse motivo, né, a consequente afetação na base tributável. Contudo, após, né, discussões aqui com os senhores e deliberações da turma, eu pedi vista em mesa do processo, justamente para que nós avaliássemos, principalmente os pontos colocados ali pelo conselheiro Itamar, no sentido da inexistência da prova da ocorrência do desconto ainda, né, em razão dele ser condicional, porque mesmo o desconto condicional, para produzir os efeitos, né, na base tributável, ele necessitaria ser provado. Verificando os autos, né, como dito, foi constatado que essa prova não seria nem muito dificultosa, haja vista, conforme apontado pela fiscalização, a recorrente comercializa mais de 99% de sua produção com a empresa World Nutrition, cujo representante legal perante a Secretaria da Receita Federal é o mesmo representante legal do sujeito passivo da empresa BSIC,
e Empreendimentos e Participações, que seria controladora da Brasfanta com 99,99% de suas cotas. Ou seja, né, aqui nós estamos diante de uma operação em que as empresas, elas são ali controladas, né, controladora e controlada, e que as operações envolvendo esses descontos, né, de bonificação comercial ocorreriam entre elas e, a princípio, seriam partes dependentes. Então, haja vista, né, essa situação específica desse caso concreto, não seria de tão difícil a prova no sentido da demonstração da efetividade do desconto e sua consequente anotação, tanto no corpo da nota fiscal de venda, como também através da contabilidade, né, onde ocorreu ali tão somente a anotação dos valores descontados a título da conta contábil 401010202 de 2004, o que, no meu modo de ver, não seria suficiente, né, a provar a ocorrência efetiva do desconto concedido. Por essas razões, né, entendi por bem reformular o voto no sentido de afastar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok, está aberta a discussão. Alguém tem alguma consideração a fazer? Algum questionamento? Podemos passar a votação? Doutor Camerano. Acompanho o voto da relatora, presidente. Doutor Daniel. Com a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Acompanho. Doutor Itamar. Com a relatora, presidente. Doutora Letícia. Acompanha a relatora, presidente. Doutor André. Também acompanho, presidente. Também acompanha a relatora. Temos, então, por unanimidade de votos, afastar a preliminar de nulidade do auto-infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Eu pediria o apoio para encerrar a gravação, por gentileza.